Você já se sentiu escravo das próprias emoções? Um dia tudo parece bem, mas basta uma palavra atravessada, uma frustração no trabalho, um imprevisto fora do plano e de repente você explode, ou se retrai, ou paralisa. É como se alguém tivesse apertado um botão dentro de você e agora quem comanda não é mais a sua razão, mas uma tempestade invisível que vem de dentro. E é exatamente aí que o estoicismo entra. Os antigos estoicos não eram homens frios ou apáticos. Eles sentiam tudo, mas eram mestres em não serem dominados por nada. Sabiam que, se a mente for fraca, até uma brisa vira furacão. Mas se a mente for firme, nem a pior tormenta interna tem poder para afundá-la. Dominar as emoções não significa sufocá-las, significa compreendê-las. É ter a força de não reagir no impulso e a sabedoria de agir com consciência. Neste vídeo, você vai conhecer 10 lições estoicas práticas e poderosas para transformar suas emoções em aliadas e nunca mais ser refém delas. Prepare-se para olhar para dentro, para ouvir verdades que talvez ninguém te disse. E, principalmente, para retomar o controle sobre aquilo que mais molda seus dias, seu mundo interno. Porque quem domina a si mesmo já venceu metade da batalha da vida. Vamos começar. Lição 1. A emoção é um julgamento, não um fato. Imagine a seguinte cena. 2 pessoas recebem a mesma notícia. Foram cortadas do projeto. Uma entra em colapso, sente raiva, injustiça, humilhação. Já a outra respira fundo, recolhe suas coisas e segue o dia em paz. O que mudou? A notícia era a mesma. O fato, idêntico, mas a reação, oposta. Por quê? Epicteto responde com uma das frases mais poderosas da filosofia. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O estoicismo nos ensina que a emoção não nasce do que acontece, mas da interpretação que damos ao que acontece. A raiva, a tristeza, o medo, o ressentimento, todos esses sentimentos nascem da narrativa que construímos internamente, muitas vezes sem perceber. Se você acredita que foi desrespeitado, sentirá raiva. Se você acha que perdeu algo que era seu por direito, sentirá dor. Mas e se você reinterpretar? E se, como um verdadeiro estoico, você se perguntar: essa emoção que estou sentindo, ela vem de algo real ou de uma história que eu inventei sobre o que aconteceu? Quando você passa a perceber suas emoções como julgamentos e não como fatos imutáveis, você assume o comando. Não se trata de negar o que sente, mas de revisar o rótulo que você colocou no que sente. Vamos a um exemplo cotidiano. Você manda uma mensagem. A pessoa visualiza e não responde. Sua mente já começa a gritar. Ela me ignorou. Está com raiva. Está me punindo. Mas tudo isso é julgamento. O único fato objetivo é: ela visualizou e não respondeu ainda. Só isso. O resto foi a sua mente fabricando uma história, que em seguida gerou ansiedade, angústia e mágoa baseadas em nada concreto. Ao aplicar essa lição, você cria um espaço entre o evento e a emoção. Nesse espaço está o seu poder. Você passa a ver suas emoções como respostas editáveis e não como sentenças definitivas. Essa é uma mudança radical. Você para de dizer, estou com raiva, como se fosse uma verdade absoluta, e começa a dizer, estou interpretando isso de forma que me faz sentir raiva. Posso escolher outra interpretação? Esse é o primeiro passo da liberdade emocional. Lição 2. Treine a indiferença ao incontrolável. Imagine que você está dirigindo. O trânsito está pesado, o calor insuportável e um motorista fecha seu carro de forma brusca. Você aperta o volante com força, seu coração dispara, a raiva começa a ferver. Mas pare e pense, você consegue mudar o trânsito? Consegue controlar a atitude do outro motorista ou o calor do dia? A resposta é não. E mesmo assim, é sobre isso que você está gastando sua energia emocional. Marco Aurélio,
imperador e estoico, escrevia em seu diário pessoal: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa é uma das colunas centrais do estoicismo. Só devemos investir emoções naquilo que está sob nosso controle. O que não está sob o seu comando, o clima, as atitudes alheias, as mudanças do mundo, o passado, o futuro, não merece o seu desgaste. Mas atenção, isso não é apatia. É inteligência emocional estoica. É aprender a separar o que é sua responsabilidade do que não é. Você controla seu julgamento, suas escolhas, suas reações, seu esforço. Você não controla o comportamento dos outros, as críticas injustas, o tempo que faz lá fora, nem mesmo se vai acordar amanhã. Então por que se torturar por isso? O estoico treina sua mente como um guerreiro treina seu corpo. E o treino começa assim. A cada vez que algo te irrita, você se pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então não é digno da sua paz. Isso é liberdade. Isso é poder. É como colocar um escudo invisível entre você e o mundo. O caos pode até acontecer do lado de fora, mas você aprende a manter a serenidade dentro. Quer um exemplo prático? Você estava contando com aquele pagamento, mas ele atrasou. A mente começa a entrar em colapso. Injustiça. Sempre comigo. Como vou resolver isso? Mas o estoico respira fundo e pensa: eu não controlo o tempo do outro, mas controlo como vou lidar com isso a partir de agora. Com calma, clareza e ação, e não com desespero. Lição 3. Domine o impulso, domine o destino. Quantas decisões você tomou no calor da emoção e depois se arrependeu? Responder uma mensagem atravessada, falar algo cruel num momento de raiva, agir com pressa, fugir com medo, fechar portas por orgulho. O impulso é traiçoeiro. Ele chega antes da razão. Mas o que o estoicismo ensina é simples e brutal. Se você não domina o impulso dominará o rumo da sua vida. Epicteto nos alerta: nenhuma coisa grande acontece de repente, nem o desastre, nem a glória. Tudo começa num pequeno movimento da alma. E esse pequeno movimento é o impulso. É aquela faísca, aquela vontade imediata de agir sem pensar, de responder no grito, de provar que tem razão, de mostrar que não vai engolir desaforo. Mas o estoico entende: reagir no impulso é dar ao outro o controle da sua mente. É se tornar um animal e não um ser racional. Sêneca dizia que a raiva é uma breve loucura, e como toda loucura, ela cobra um preço. O estoico, ao contrário, cultiva o espaço entre estímulo e resposta. Ele vê a emoção surgir, mas não se entrega. Ele sente a pressão por dentro, mas a segura com firmeza. Porque ele sabe: não é porque a raiva chegou que eu devo me transformar nela. Não é porque o medo bateu que eu preciso fugir. Não é porque fui ferido que tenho que revidar. Esse autocontrole é mais que uma virtude, é uma arma silenciosa. Quem age com calma quando todos perdem o controle passa a ser visto como alguém que tem algo raro, poder interior. Quer um exemplo real? Você está em uma discussão. A outra pessoa levanta a voz, fala com desprezo, quer te provocar. Seu impulso grita. Responde à altura, não fica por baixo, mostra quem manda, mas o estoico silencia por dentro, observa, espera, e só então fala se for necessário. E quando fala, é com firmeza, não com fúria. Essa atitude não é fraqueza, é força refinada. Quem domina o impulso, domina o seu próprio destino. Porque no fim, a vida é feita de decisões, e decisões feitas no impulso quase sempre custam caro. Lição 4. Use a razão como escudo emocional. Em tempos de crise, muitos buscam abrigo em distrações, impulsos ou desabafos inconsequentes. O estoico busca abrigo em algo que nunca falha. A razão. Sêneca, mestre do pensamento claro, escreveu: a razão é o único dom que nos distingue dos animais. Quem não a usa, não vive como homem. Para o estoico, a razão não é uma ferramenta fria, é um escudo emocional.
É ela que nos protege dos ataques internos da mente, da ansiedade que nos acelera, da culpa que nos paralisa, da raiva que quer nos incendiar por dentro. E aqui vai a verdade brutal. Toda emoção destrutiva nasce de um pensamento distorcido. Você sofre porque acredita que aquilo que sente é incontestável, mas muitas vezes é apenas um erro de avaliação. A razão entra como um filtro. Ela te obriga a questionar, revisar, enxergar de fora. Imagine alguém que você ama diz algo ríspido. Na hora, seu coração dispara. Ela não me ama mais. Está me desprezando. Fui desrespeitado. A emoção quer tomar o volante, mas o estoico aciona a razão. Essa pessoa teve um dia difícil? Será que estou interpretando mal? É justo reagir agora? Ou é melhor esperar a poeira baixar? Essa pausa racional salva relações, evita arrependimentos, constrói respeito, porque a razão faz o que a emoção jamais fará por você. Te mostra a realidade com clareza, e isso muda tudo. Você percebe que muitas vezes o problema não é o que aconteceu, mas a história que sua emoção construiu em cima disso. A razão não apaga o que você sente, mas ilumina o caminho para não ser arrastado por isso. É como Marco Aurélio escreveu: se a dor é física, suporte-a. Se é mental, investigue-a com a razão. Na prática, usar a razão como escudo é simples, mas exige treino. 1. Quando a emoção vier forte, não responda imediatamente. 2. Respire. 3. Faça uma pergunta racional. O que está realmente acontecendo aqui? Estou certo ou só com raiva? Esse pensamento é útil ou apenas corrosivo? Isso é autodomínio. É deixar que a mente governe o coração e não o contrário. É usar o que você tem de mais nobre, a razão, para proteger o que você tem de mais sensível, sua alma. Lição 5. Tudo passa, até a dor. Há dores que parecem infinitas, pessoas que nos ferem e deixam um vazio, situações que parecem não ter saída, momentos em que a alma sussurra: eu não aguento mais. Mas o estoicismo responde com uma verdade firme e libertadora: tudo que começa também termina, inclusive a dor. Marco Aurélio escreveu: a dor presente tem limites. Se é insuportável, logo acaba. Se persiste, é suportável. Essa visão pode parecer fria à primeira vista, mas ela é profundamente humana. O estoico não nega a dor. Ele olha para ela sem ilusão e entende que o sofrimento, como tudo nesta vida, é temporário. Veja só, aquela angústia por uma perda já não é mais tão forte quanto no dia que aconteceu. Aquela frustração com uma decepção já não grita tanto quanto antes. A saudade, o medo, a culpa com o tempo, todos eles se transformam. Por quê? Porque a vida é movimento. Nenhuma emoção permanece a mesma para sempre. Até as que parecem eternas vão se dissolvendo no tempo. O estoico internaliza isso e, com essa consciência, enfrenta os momentos difíceis com uma força quase sobrenatural. Ele sabe: isso vai passar, não porque eu quero, mas porque tudo passa. E quando a mente sussurra: mas está doendo demais, o estoico responde: e mesmo assim vai passar. Essa atitude não é fuga, é coragem. É saber que no meio do caos existe uma certeza silenciosa te acompanhando. Nenhuma dor é definitiva. Quer um exemplo? Você foi traído. Doeu sim, talvez ainda doa, mas hoje você já respira, já se move, já aprendeu algo com isso. A ferida virou cicatriz e a cicatriz virou parte da sua maturidade. Quando você entende que a dor é só uma passagem e não um destino, você não entra em desespero. Você passa a observar, a suportar e até a crescer dentro da dor, porque sabe que ela tem prazo de validade. O tempo sempre cumpre sua parte. A sua parte é não se entregar. Lição 6. Não reaja, responda. Você já percebeu como muitas vezes o problema não está no que nos fazem, mas em como reagimos? Um comentário bobo vira briga, uma crítica vira ofensa, uma frustração vira explosão. É nesse ponto que o estoicismo nos ensina uma das lições mais poderosas de autocontrole emocional. Não reaja, responda. Reagir é automático. É o que o corpo faz quando é atingido. É instinto.
é impulso, é falta de filtro. Responder, por outro lado, é escolha, é o que a mente faz quando está presente. É raciocínio, é maturidade, é domínio. Epicteto nos alerta: entre o que acontece e o que você sente, existe um intervalo. É nesse intervalo que mora a sua liberdade. A maioria das pessoas vive em estado de reatividade. Elas são como alarmes. Qualquer coisa dispara um colapso interno. Mas o estoico treina algo mais nobre, a pausa. Essa pausa pode durar 5 segundos, mas salva relacionamentos, oportunidades e a própria paz interior. Vamos ilustrar com uma situação prática. Você chega em casa cansado, alguém te trata com impaciência. Seu impulso quer responder no mesmo tom. A reatividade grita: quem ele pensa que é? Hoje não vou deixar barato. Mas o estoico se pergunta: essa resposta vai resolver ou vai piorar? Estou reagindo com lucidez ou com o ego ferido? Vale a pena entrar nesse jogo agora? Essa auto-interrogação muda tudo. Você não é mais um reflexo do mundo. Você se torna uma presença que transforma o ambiente ao redor. E mais, responder, em vez de reagir, desarma o conflito. Deixa o outro exposto à própria imaturidade. E preserva aquilo que poucos têm: dignidade emocional. Sêneca dizia: é mais digno suportar ofensas do que revidá-las. Quem revida se iguala ao ofensor. Essa não é uma postura fraca, é uma força silenciosa. É o tipo de postura que faz as pessoas te olharem com respeito mesmo sem entender exatamente por quê. Dominar essa lição é virar senhor do próprio estado interno. É transformar conflitos em testes de caráter. É deixar de ser um joguete dos outros e começar a ser um referencial para os outros. Lição 7. O outro não te ofende. Você se deixa ofender. Imagine alguém tentando te provocar. Ela solta uma indireta ácida. Faz piada com algo pessoal. Tenta te atingir de propósito. Agora imagine outra pessoa ao lado que ouviu a mesma coisa, mas simplesmente sorriu e seguiu em paz. O que aconteceu aqui? A ofensa foi a mesma, mas o efeito completamente diferente. Epicteto ensina: se alguém te insulta e você não se sente ofendido, então não houve ofensa. Isso pode soar estranho no começo, mas o estoicismo é claro. Não é o outro que nos ofende, somos nós que aceitamos a ofensa. A fala do outro é só som. O que transforma esse som em dor é o significado que você dá. Você só se ofende quando acredita que aquilo te diminui, quando dá valor ao que foi dito, quando entrega o seu estado emocional nas mãos de quem te ataca. E aqui está a chave: o estoico jamais entrega esse poder. Se alguém te chama de fraco e você sabe que tem coragem, qual o problema? Se alguém debocha da sua aparência, da sua origem ou do seu estilo de vida e você tem clareza de quem é, por que se importar? O verdadeiro insulto não é o que sai da boca do outro. É a permissão que você dá para que isso te destrua por dentro. Quer um exemplo claro? Marco Aurélio, imperador de Roma, era criticado por suas ideias, por suas decisões e até por sua aparência. Ele ouvia tudo em silêncio e escrevia para si mesmo: eles falam, mas eu continuo sendo o que sou. Essa atitude é uma fortaleza interior. É o escudo que ninguém vê, mas todos sentem. É o tipo de postura que desarma o ofensor e ele acaba parecendo pequeno diante da sua paz. E mais, quando você deixa de se ofender, você quebra o jogo emocional. O outro quer te atingir e você não reage. Quer causar barulho e você permanece em silêncio. Ele perde o controle que achava que tinha sobre você. A ofensa só encontra morada em quem está vulnerável por dentro. O estoico, ao contrário, blinda sua mente com autoconhecimento e razão. E entende: quem fala de mim, fala mais de si. Quem tenta me ferir, revela sua fraqueza, não a minha. Lição 8. A dor é parte do treinamento estoico. A maioria das pessoas foge da dor.
Evita o desconforto. Tenta anestesiar qualquer sensação que incomode com distrações, vícios, desabafos impulsivos ou até negação. Mas os estoicos escolhiam encarar a dor. E mais, eles a viam como parte essencial do treinamento da alma. Epicteto foi escravizado. Sêneca foi exilado e depois condenado à morte. Marco Aurélio perdeu filhos, viveu guerras e governou em meio a pestes. E mesmo assim, nenhum deles lamentava a própria dor como um fardo injusto. Pelo contrário, eles a tratavam como um professor. Sêneca escreveu: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho molda o corpo. Para o estoico, a dor é uma espécie de academia da alma. Cada crise emocional, seja uma perda, uma humilhação, uma decepção, é um treino, e você tem duas escolhas: reclamar e se vitimizar, ou crescer e se refinar. Quer um exemplo real? Você passa por um término doloroso. A primeira reação é afundar na autopiedade. Mas o estoico olha para essa dor como um espelho. Ele se pergunta: o que essa dor está me mostrando? Onde me apeguei demais? O que posso aprender sobre mim com isso? Perceba a diferença. Enquanto a maioria quer anestesiar, o estoico quer aprender. Enquanto a maioria quer fugir, o estoico quer evoluir. Essa visão transforma tudo. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser um convite à transcendência. E quando você começa a enxergar a vida assim, cada perda vira um refinamento. Cada rejeição vira um fortalecimento. Cada dificuldade vira um degrau para a sua versão mais firme. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como um lembrete: a natureza não traz nada que o homem não possa suportar, e suportando com coragem, ele se torna maior. Essa lição te muda por dentro, porque a dor passa, mas a pessoa que você se torna ao atravessá-la com dignidade, essa permanece para sempre. Lição 9. Identifique a emoção antes de agir. Uma das maiores causas de arrependimento na vida não está no que sentimos, mas no que fazemos sem entender o que estamos sentindo. A pessoa não sabia se estava com raiva ou magoada. Não sabia se era medo ou orgulho ferido. E sem saber, agiu, falou, decidiu. Machucou ou se machucou e depois percebeu que estava cega. Agiu no escuro, sem clareza, sem controle, sem consciência. O estoicismo nos mostra que a emoção por si só não é o problema. O verdadeiro problema é agir sem nomeá-la, sem compreender-la, sem dominá-la primeiro. Epicteto dizia: primeiro, aprenda a reconhecer o que sente. Só depois, decida o que fazer. Isso parece simples, mas exige disciplina. Porque as emoções são rápidas e, se não forem observadas, assumem o volante. O estoico desenvolve o hábito de pausar e investigar. Quando sente algo forte, ele não se apressa em reagir. Ele se recolhe por dentro e se pergunta: o que é isso que estou sentindo? É raiva? Ou medo de perder o controle? É tristeza ou um orgulho que não foi alimentado? É mágoa ou apenas expectativa frustrada? Esse autoquestionamento é uma lâmpada acesa na escuridão emocional. Ele separa o impulso da consciência e evita que você se torne refém da confusão interior. Vamos ilustrar. Você recebe uma crítica dura. Sua primeira vontade é retrucar, rebater, se defender. Mas o estoico para e pensa: o que eu estou sentindo agora? É vergonha, orgulho ferido, um medo de parecer fraco? E então escolhe o melhor caminho. Não o mais rápido, não o mais explosivo, o mais sábio. Isso é autoconhecimento aplicado à vida real. É não deixar que a emoção escolha por você. É escolher apesar da emoção. Identificar antes de agir é o que separa o maduro do imaturo, o forte do impulsivo, o estoico do reativo. Lição 10. A emoção não é inimiga, é professora.
Durante muito tempo, as pessoas confundiram o estoicismo com frieza, como se ser estoico fosse sinônimo de não sentir, de sufocar emoções, de se tornar uma pedra. Mas isso é um erro comum e perigoso. Porque os verdadeiros estoicos não fugiam das emoções, eles as escutavam com atenção. Eles não eram dominados por elas, mas aprendiam com elas. A raiva, por exemplo, não é uma inimiga. Ela pode estar mostrando que você precisa estabelecer limites. O medo, tão evitado, pode ser um sinal de que você está indo além da zona de conforto. A tristeza pode revelar apego, perda, desilusão, pontos que merecem acolhimento e revisão. Sêneca escreveu: as paixões são como fogos. Se controladas, aquecem. Se descontroladas, incendeiam. A emoção, então, não é um monstro a ser combatido. Ela é uma mensagem a ser decifrada. E aqui está a chave. Toda emoção tem algo a ensinar. Ela aponta para algo dentro de você que precisa ser ajustado, compreendido, refinado. O estoico não se envergonha de sentir, mas se recusa a ser guiado somente pelo que sente. Ele se senta com a própria dor, escuta o próprio medo, olha nos olhos do ciúme, da angústia, do orgulho e pergunta: o que você quer me mostrar? Qual ferida sua presença revela? Como posso me tornar mais forte com isso? Essa postura transforma completamente a relação com a própria mente. Você deixa de lutar contra o que sente e passa a aprender com o que sente. Isso te dá maturidade emocional, estabilidade, clareza e, principalmente, sabedoria. Porque quem enxerga as emoções como professoras não se afoga nelas. Aprende a nadar e vai mais fundo sem medo. A verdadeira força do estoico não está em sentir menos, mas em sentir com consciência. Conclusão: dominar as próprias emoções é uma das maiores vitórias que um ser humano pode alcançar. E talvez também uma das mais difíceis, porque a raiva vai continuar tentando te invadir. O medo vai voltar a bater. A mágoa, o orgulho, o ciúme, a ansiedade, eles não desaparecem com um estalar de dedos. Mas a diferença é que agora você sabe o que fazer com eles. Você aprendeu que a emoção é um julgamento e pode ser revisado. Que o que não está sob seu controle não merece o seu desgaste. Que agir no impulso é abrir mão do seu próprio destino. E que a razão é um escudo, não uma prisão. Você viu que até a dor passa e que ela também ensina que é melhor responder do que reagir. Que o outro só te ofende se você permitir. E que toda dor, toda queda, todo caos emocional pode ser usado como treino. Você entendeu que antes de agir é preciso nomear o que sente. E que no fim, a emoção não é sua inimiga, ela é sua professora. Essas são as armas silenciosas do estoico. Ele não grita, não explode, não desmorona. Ele observa, reflete, cresce por dentro. E é justamente por isso que ele começa a brilhar por fora. Se você sentiu que essas lições podem transformar sua forma de viver e se relacionar com o mundo, então você já começou o caminho da fortaleza emocional. E esse é só o começo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se inscreva no canal agora, porque aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai encontrar filosofia viva. Nos vemos no próximo vídeo.